1 Pedro, capítulo 5, nós estamos caminhando, durante esse mês de março, essa questão da família. Tivemos já alguns encontros maravilhosos. Primeiro encontro trabalhando sobre Adão, Abraão, Moisés, Josué, até o ponto de chegar em Josué 24, quando diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Depois nós tivemos, no dia 11, o testemunho da Tere, de cura. Juntamente naquele domingo, trabalhando Mateus 7, em que, tanto na casa daquele que ouve a palavra, quanto aquele que não obedece a palavra, vem tanto a chuva, como rios, como assoprar ventos, e também combate contra aquela casa, mas aquele que está na rocha não cai. Também vimos domingo passado com o pastor Maurício, e foi uma série muito linda. Quem perdeu tem já na internet a respeito, ele falando com mais propriedade, o texto de Josué. Eu até convido a igreja, antes de ler Pedro, eu vou apenas reforçar aqui, Josué capítulo 24, Josué 24, só alguns lances, por causa do nosso tempo, mas olha só, 24, versículo 3, diz assim: fiz andar. Na sua Bíblia você vai encontrar ali, é Deus fazendo tudo a quem nada merece. No 24 diz: fiz andar. O versículo 4 diz assim: dei Jacó e Esaú a Isaque. No versículo 5 diz: feri no Egito. No versículo 6, tirando eu vossos pais do Egito. No versículo 7, trouxe o mar sobre eles. No versículo 8, então eu vos trouxe à terra dos amorreus. No versículo 10, no finalzinho diz: e livrei-vos da sua mão. No versículo 11, porém os dei na vossa mão. No versículo 12, e enviei vespões. Versículo 13, e eu vos dei a terra. E aí sim, no versículo 14 e 15, quando no 15 ele termina, Josué falando: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, tudo vem de Deus, a graça vem dele, toda a obra salvadora vem dele, e Josué então tem essa postura. Domingo passado foi algo muito maravilhoso para a minha vida, e acredito que aqueles que estavam aqui. Hoje então nós vamos para 1 Pedro capítulo 5, os versículos 10 e 11, e domingo hoje nós estamos encerrando esse mês de março, enfatizando essa obra da família, exceto as crianças continuam até o domingo, trabalhando isso e mostrando então a Páscoa, e domingo que vem nós teremos então esse momento maravilhoso, que seria então a celebração da ceia com todos que estiverem aqui, ok? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 5, versículos 10 e 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Isto. Vamos orar novamente. Senhor, o que dizer de tão grande salvação, de milagres que o Senhor tem feito. Nessa hora nós mais uma vez cremos na operação da Tua Palavra,
e que o teu Espírito tenha total de liberdade de agir no nosso meio, trazendo toda a revelação que nós podemos suportar. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Marcelino falava de uma família com 8 filhos. A minha família também meus pais têm 8 filhos. Todos vivos. Família é um negócio muito bom. Encontrar-se com a família, estar com a família, as brigas na família, mas cada família se entende, né? O casamento é uma coisa tremenda em que o marido tem uma família, a esposa tem uma família, aí os dois formam uma família. Mas se a família do marido está brigando, deixa ela brigar, porque eles se entendem lá, entre eles, principalmente italiano, né? Italiano, você nunca sabe se eles estão brigando ou se eles estão brincando, né? É um griteiro tremendo. Então nós temos esse momento de família, é algo muito importante. Seja filhos biológicos ou sejam filhos do coração, onde as pessoas recebem. O importante destacar no meio da família é que dentro da família há aceitação, dentro da família há provisão, dentro da família há cuidado. Você é acolhido, você é abraçado, você recebe um cuidado dentro da família. E nós queremos, destacando essa questão desse mês com relação à família, nós queríamos enfatizar nesse texto que diz assim, e o Deus de toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória. Lembra de todo aquele processo lá atrás de Josué, Deus fazendo, Deus conduzindo, Deus trazendo e levando para a terra de Canaã? Deus faz tudo isso. E é impressionante como é que Ele traz para dentro da sua casa, para dentro da sua família. Como que Ele faz esse processo? Vocês estão lembrados de João capítulo 1, versos 11 e 12? Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem do sangue, mas de Deus. Ou seja, para estar na família de Deus, para estar dentro desse lar firmado na rocha, para estar nessa disposição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós temos essa coisa maravilhosa, magnífica que é Jesus Cristo. Voltando nesse mesmo texto, diz assim, e o Deus de toda a graça estendida a nós, esse Deus que derramou essa graça, que em Cristo Jesus vos chamou à eterna glória. Então, esse primeiro passo aqui, nós somos chamados em Cristo Jesus. De que forma? Aquele cântico ministrado agora há pouco, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Ou seja, houve uma atração que é descrito em João 12:32, dizendo, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Ou seja, pela cruz Ele me chamou. Através da obra da cruz nós fomos aceitos. Através da cruz do Calvário, o nosso velho homem foi crucificado, conforme descrito em Romanos 6,6. Através daquela cruz, é dito em Romanos 6,7, aquele que está morto está justificado do pecado. Como é que Ele nos chamou à eterna glória? Em Cristo Jesus. Houve uma atração, houve uma morte. E ao terceiro dia, quando esse Jesus é ressuscitado, então, Efésios 2,6 diz, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
E é impressionante quando chega no versículo 8 desse mesmo Efésios, que diz claramente, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, pelo que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então eu vejo em Josué todo um preparo de Deus até colocar o povo naquela terra prometida. Agora aqui eu vejo, né, famílias, pessoas, né, um preparo todo de Deus, um preparo divino, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, a atração do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição em Cristo, a nossa ressurreição em Cristo, para que assim nós pudéssemos estar numa família chamada família de Deus. Ele faz isto, por sua graça. Agora, no capítulo 5 que nós lemos, ele continua, dizendo assim: depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos... Quem é que faz? Ele mesmo. Ele mesmo. Ele nos chamou em Cristo, mas Ele mesmo faz algo fantástico. O que Ele faz? Aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Irmão, você tem que ser firme. Eu sou firme porque Deus me faz firme. Irmão, você tem que ser forte. Eu sou forte porque Deus me faz forte. Irmão, você precisa. Eu preciso estar em Cristo Jesus, que tudo isso é dádiva, é graça, é privilégio, é poder de Deus. Então vamos lá nessa primeira, são 4, tá? Então você vai pensar assim, a hora que estiver no quarto o pastor está acabando, tá bom? Então não crie muita expectativa, nós vamos vencer essa etapa, tá? O versículo, esse primeiro diz assim, Ele mesmo vos aperfeiçoará. Então vamos ver, 2 Timóteo capítulo 3, os versos 16 e 17. Agora vai ser assim bem rapidinho, tá? Eu vou citar os textos, nós vamos ler, o Leandro vai ler para nós os textos. 2 Timóteo capítulo 3, os versículos 16 e 17. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que coisa linda! Como que Deus faz esse trabalho de aperfeiçoamento? Nós temos uma palavra, nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra que às vezes você está lendo e não entendeu nada, mas nós temos uma palavra que um dia, pode ser que seja aquele dia quando próprio Isaías chega no templo em que morreu alguém, o rei Uzias morreu. Ele vai no templo, talvez ele foi no templo vários anos da sua vida, mas aquele dia, naquele momento, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. Às vezes você lê a Bíblia não sei quantos anos da sua vida, mas chega um dia, você olha o texto e diz assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Quantas pessoas já leram a Bíblia, às vezes 20 vezes, 30 vezes, e nunca enxergaram na Escritura, João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Quantas pessoas leram a Bíblia e nunca tinham visto que o seu velho homem foi crucificado? E foi. Quantos já leram a Bíblia várias vezes, mas um dia, aquele texto de Gálatas 2:20 salta aos olhos. Já estou pregado à cruz com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós temos aqui Paulo escrevendo ao seu filho Timóteo,
né, esse texto lindo, maravilhoso, que eu vou repetir. 3, versículo 16 diz assim: toda a Escritura inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus... Por que ele fala o homem de Deus? Porque nós já estamos em Cristo e fomos colocados à sua eterna glória. Nós passamos por essa obra tremenda de regeneração através da cruz do Calvário. Uma vez que estamos em Cristo, agora ele diz então, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Que coisa magnífica. E aí nós temos... ainda dentro desse assunto, Filipenses 3,12, Paulo diz assim: eu ainda estou nesse caminho, porque a palavra de Deus é clara, né, quando ele diz, aquele que começou a boa obra, ele é capaz, ele mesmo a aperfeiçoará. Então nós temos aqui ainda Filipenses 3, versículo 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que o que fui também preso por Cristo Jesus. Eu fui preso a isto, eu estou preso a isto, eu quero isso, não que tenha alcançado, porque à medida que os anos passam, Deus vai fazendo uma obra gloriosa na nossa vida. Então vamos gravar isto. Nós somos chamados em Cristo Jesus para a sua eterna glória, mas Ele mesmo aperfeiçoará. Que instrumento? A sua palavra. Nós vamos cada dia nos rendendo a esta palavra. O que mais que diz o texto lá? Ele confirmará. Então nós vamos ler essa expressão. Atos capítulo 15, versículo 40 e 41. Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele passa por várias igrejas novamente nessa segunda viagem missionária. E ele faz questão de dizer algo para nós aqui que tem muita importância. Atos capítulo 15, os versos 40 e 41. Não tem? Meu Deus do céu, mas nós vamos ter que pôr agora hoje. Nós vamos ter que colocar, nós vamos ter que achar isso aí, né? Tem que ter, nós vamos pôr esse texto agora. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Ele passa por vários lugares, e o que ele passa fazendo? Confirmando as igrejas. Sabe como que é isso? Sabe quando você chega, o irmãozinho está lá, chega no domingo de manhã, arrebentado, uma semana difícil, ele vê todo mundo prosperando, ele não consegue pagar as contas, ele está numa dificuldade tremenda. Essa semana ele contou as moedinhas para colocar o pão para as crianças, e ele chega domingo de manhã com várias dúvidas, aí ele encontra um irmão que o abraça e diz assim: continua, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é gozo, é paz, é alegria no Espírito Santo. Nós temos algo que o mundo não tem, nós temos Cristo. Nada acontece na nossa vida por acaso, nada, simplesmente, eu louvo a Deus por aquele período que eu tive que contar moedas para ter pão dentro de casa, porque aquilo me fortaleceu, aquilo me levou próximo do Senhor. Eu louvo a Deus pelas aflições que eu passei na minha vida, porque foi-me bom ter passado por várias aflições, para que eu conhecesse os teus mandamentos. Depois que você é filho, Ele trata a mim e a você como filho, Ele corrige, Ele orienta. E aqui nós temos Paulo dizendo então, confirmar a igreja. Nós vamos em 1 Coríntios ainda, ele falando essas mesmas palavras, 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, nós vamos ler bem rapidinho os versos 4, 5 e 6. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo,
Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Você percebe que o próprio Senhor vai confirmando isso em nós. O versículo 5 que foi lido, porque em tudo fostes enriquecidos. O texto continua, enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Versículo 8 ainda diz assim, ó, o qual vos confirmará também até o fim. Você já pensou? Alguém que está meio desanimado, meio para baixo, e você fala, meu querido, você pode ficar sossegado, que Deus confirmará você até o último dia. Sabe por quê? Porque você está em Cristo Jesus. Você faz parte da família dEle, você é amado por Ele, você fica sossegado que Ele vai corrigir quando necessário, mas até o fim Ele há de confirmar a sua vida. Isso é muito glorioso para mim, isso é muito glorioso na sua palavra. Ele termina dizendo, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu já venci 2 palavras, tá? Aperfeiçoará, confirmará, depois vem dizendo fortificará. Nós vamos ler aí 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que isso é muito importante para a sua família, para a minha família, nós, homens, mulheres, às vezes surge lá uma dúvida, criança, filho, às vezes parece que o Senhor não está nem aí, mas a palavra de Deus diz, os teus filhos serão discípulos do Senhor, serão ensinados pelo Senhor, é promessa, e Deus cumpre a sua promessa. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-te na graça, Timóteo. Sabe por quê? Porque Tito 2,11 diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Nós fazemos parte desse todos. Então, se você está meio capenga, Paulo diz assim, fortifique-te na graça. O que a graça diz? A salvação é para todos os homens. E Timóteo, você faz parte desse todos. Eu faço parte desse todos. Ainda nós temos aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, como esse processo de fortalecimento, ou o próprio Deus fortalecendo-nos, Ele usa instrumentos para isto. Efésios capítulo 6, versículo 10, ele é claro nisto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Oh, força do seu poder! Deus criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Qual é a força do poder de Deus? A sua palavra. Como nós temos o privilégio de, Senhor, eu não estou entendendo isso aqui, eu não estou conseguindo clareza nisso, mas eu estou lendo para que o Senhor venha me fortalecer nesta palavra. Já contei alguns anos atrás, aquela senhora que chegou na igreja domingo dizendo, pastor, eu não entendo nada, eu leio a Bíblia, não entendo nada. Aí o pastor disse, vou lhe dar uma tarefa, essa semana você vai todos os dias até a mina e pegue água, enche a sua peneira com água e traga à sua casa. Ela achou ridícula a proposta, mas começou. O primeiro dia levou a peneira, encheu d'água, nem saiu debaixo da bica, a água já tinha ido embora. Fez isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, disse, pastor, eu fiz aquilo, mas não consegui nem um dia levar água para casa. E aí ele diz, e a peneira ficou mais limpa? Ficou. A próxima semana, ele dá a tarefa. Salmo 24. Não, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará.
Você vai repetir esse salmo a semana inteira. Chega no outro domingo, a pessoa chega sorridente, alegre, feliz. A palavra entra no seu coração. O texto diz claramente, no demais, irmãos, ele está falando de guerra aqui. Do versículo 6, do versículo 10, ele dá sequência, as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, e aí ele vai falar do capacete, ele vai falar da espada, ele vai falar da oração, mas o principal aqui é no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, ou seja, sede fortalecidos no Senhor, porque é Ele quem faz isto, conforme está descrito em 1 Pedro 5, 10 e 11. Tá bom? Último, já tem gente cantando vitória, agora é fortificará. Segundo, fortalecerá. Atos, eu vou pular esses Atos, tá? Tem 3 aqui, eu só vou para Filipenses 4:13, porque esse vocês conhecem. Tudo posso naquele que me fortalece. Só lembrando que o Leandro vai ler para nós, não apenas o 13, ele vai ler o 11, o 12 e o 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Esse posso vem depois de passar por várias situações, né? Eu aprendi padecer necessidade, a ter fartura, eu aprendi tudo isso, e aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, nós que fomos chamados em Cristo, Deus nos trata como filhos, e passamos por momentos difíceis, muito difíceis, mas uma vez que estamos em Cristo, Ele mesmo aperfeiçoará, Ele mesmo fortalecerá, confirmará e fortificará, para a glória dEle mesmo. Tá? Eu queria voltar lá em 1 Pedro, o Leandro vai ler para nós, só para isso ficar gravado, e depois eu vou ler um texto de Efésios e nós vamos terminar ali, porque eu quero ouvir um pouco mais desse momento de louvor. Eu quero ouvir aquele cântico, né, Marcelo? Em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Vamos lá, 1 Pedro 5, os versos 10 e 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. O que nós aprendemos com isto? A Ele seja, a Ele seja, a Ele seja. Meu querido, se a sua família está dando certo, é a Ele seja toda a glória. Se você teve essa decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a Ele seja toda a glória. Se você está sendo confirmado, a Ele seja toda a glória. Se você está sendo fortalecido, a Ele seja toda a glória. Porque é Ele mesmo que chama e é Ele mesmo quem faz, para a glória dEle mesmo. Último texto, tá? Efésios capítulo 2. E agora sim, se você estiver sentado, continue sentado. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser ficar alegre, fique. Mas o versículo 11, esse eu quero ler, tá? Você sabe que Efésios tem todo o capricho,
né? Paulo escrevendo essa carta, desde o versículo 4, quando ele diz assim, ó, mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Ele, e pela graça sois salvos. Tudo isso vem dele. Mas quando ele chega no 11, olha só, portanto lembrai-vos de que vós, noutro tempo, lá atrás, éreis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, Deus nos chamou em Cristo, agora em Cristo, vós que antes longe estáveis, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz, por isso que faz jus aquele cântico que eu acho que vai passar a história. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Aqui o texto diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Por quê? Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Por ele, Cristo. Por ele fomos atraídos, por ele morremos, por ele fomos ressuscitados. Temos agora um Pai. Ele que abre o caminho dizendo assim, como que nós devemos orar? Ele diz, orem assim, Pai nosso. Pai nosso. Eu e você podemos chamar Deus de Pai nosso. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Ele nos preparou uma mesa e nós podemos assentar, pai e muitos filhos, e o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para, quando Marcelino estava falando disso, Deus é grande, nós sabemos disso, a palavra diz isto, mas o texto diz, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus. Deus só não manifesta mais em grandeza dentro de nós, porque nós explodiríamos. Nós o veremos face a face, nós estaremos com Ele. A Ele seja
a glória. Amém.